Oi, eu sou a Steph e hoje eu vou comentar com vocês sobre um dos filmes mais nojentos que eu assisti nos últimos tempos. Mas, por mais que esse filme seja super nojento e super grotesco, ainda assim eu diria que ele é um filme belíssimo e que vale a sua atenção. Se você tiver estômago, é claro. E o filme que eu vou abordar hoje, na sessão de domingo, é Irmã Feia, de 2025. Então, pessoal, eu decidi que era um ótimo momento para poder dar um pouco mais de atenção aos filmes dessa temporada e tal, filmes que estão concorrendo a alguns prêmios, porque, sendo sincera, eu não assisti a maior parte desses filmes. Também porque a maior parte ainda não saiu versão digital, então fica um pouco complicado para mim, onde eu moro nem todos passam no cinema, mas enfim. Eu fiz uma votação nessa semana e eu confesso que eu me surpreendi porque eu não imaginava que esse filme iria vencer. Eu sei que ele teve bastante popularidade e inclusive foi indicado ao Oscar, mas tinham outros filmes mais populares. Porém, esse até que é mais a minha cara e eu acho que faz um certo sentido que vocês tenham escolhido ele. Então, gente, acho que todo mundo já sabe que esse filme ele teve muito destaque justamente por ele ser super body horror. E pra quem não sabe o que é body horror, é basicamente horror corporal. São coisas bizarras, nojentas, assustadoras, envolvendo corpos. Tipo assim, uma cena de alguém costurando o seu corpo, ou o seu corpo se transformando em algo bizarro. Resumindo de uma forma simples. E, gente, esse filme ele realmente entregou isso de uma maneira que eu não via há um bom tempo. Então essa indicação que ele teve de cabelo e maquiagem foi algo, assim, realmente muito merecido. Eu gostaria bastante que ele vencesse, inclusive, nessa categoria, mas eu acho um pouco difícil. Filme de terror geralmente não tem tanto destaque assim. Mas eu já adianto, foi algo muito bem feito e o filme é nojento, assim, de uma maneira que, tipo, não assista comendo nada, sabe? Se prepara antes, e se você for sensível, nem assiste porque é nojento de verdade. Mas é uma nojeira muito, mas muito bem feita. E agora eu vou explicar um pouquinho mais sobre o enredo do filme. A Irmã Feia, dirigido por Emily Blinchfeld, é como se fosse uma nova maneira de contar a história de Cinderela. Eu diria que não é nem uma nova maneira. Na verdade, é uma maneira menos Disney, digamos assim, de contar a história de Cinderela. Porque, se não me engano, o próprio conto original também era meio grotesco, sabe? Lógico que o filme eleva isso, mas a história da Cinderela em si já é uma história que é repleta de crueldade, mesmo quando não envolve body horror. Então, tendo isso em mente, o filme começa de uma maneira bem tranquilinha, né? A mãe ali dessas duas irmãs se casa com um cara, os dois têm esse interesse monetário, porém, esse relacionamento não dura acho que nem um dia, porque o velho acaba morrendo ali, se engasgando, teve um ataque. Não entendi muito bem exatamente do que ele morreu, mas ele morreu, acho que assim, no primeiro dia, sabe, de casamento. Então, essa mulher que tem essas duas filhas, que é a madrasta malvada, que a gente já conhece da história de Cinderela, ela tá meio que desesperada, porque já é a segunda vez que ela fica viúva, as filhas dela não são lá muito bonitas para ela poder conseguir arrumar um casamento rápido, e uma ainda é jovem demais para isso. Então, o que resta é ela investir na Irmã Feia, que é a protagonista do filme. E, gente, essa personagem sofre, viu? Caramba! Ela sofre muito. Quando falamos sobre Cinderela, a gente sempre tem aquela imagem da Cinderela gata borralheira, super inocente e sofredora. A Cinderela desse filme, ela até sofre sim, porém ela não é lá muito inocente, ela também é bastante aproveitadora. Nesse filme ninguém é inocente, sendo sincera com vocês. Não tem nem como, tipo, definir super vilões pro filme, porque todo mundo ali é meio sem vergonha, sabe? Às vezes um é pior do que o outro, mas dá pra entender, né? Enfim, a Cinderela acaba aprontando algumas coisas, inclusive não assistam esse filme com a família de vocês, porque ele é muito explícito, tá? Muito explícito. Então, tomem bastante cuidado. Eu confesso que eu fui pega de surpresa nesse sentido.
Quando eu digo pra vocês que ele é muito explícito, não é num sentido só de conteúdo grotesco, violento. Não, esse filme, ele tem muita nudez e tem também cenas bastante adultas, tá? Então, cuidado com isso, não assista com seus pais. Vocês lembram que eu disse que a Cinderela era bastante aproveitadora? Pois bem, começa então essa competição para ver quem vai conseguir seduzir e ficar com o príncipe no baile que irá acontecer em 4 luas cheias. Nesse período de tempo, a Cinderela tá lá prestando os serviços dela e ela não precisa se esforçar tanto para ser bonita, ela é mais padrão de beleza, digamos assim. Enquanto isso, a irmã feia vai ter que se submeter a inúmeros procedimentos para que a aparência dela fique minimamente aceitável. Até porque, se ela não conseguir ficar um pouquinho melhor de aparência, ela não só não vai conseguir o príncipe, ela não vai conseguir ninguém e a família dela vai estar destinada a uma devastadora pobreza. Então, começa essa corrida aí. E com isso, o filme vai ficando cada vez mais bizarro e mais intenso. Eu decidi que eu não vou dar spoilers do filme, então fiquem despreocupados em relação a isso. Eu só vou resumir um pouquinho, super resumir agora, que o filme ele realmente segue essa linha que a gente já conhece, da história da Cinderela, do baile, da carruagem que era uma abóbora, essa coisa toda. E, tendo isso em mente, vocês já imaginam que vai ter a história do sapatinho, né, da Cinderela, que inclusive é o pôster do filme, então não é lá uma grande surpresa. Agora, o que acontece de fato no final do filme, nos minutos finais, é que é assim surpreendente e vai mexer bastante com o seu estômago. Então, eu recomendo de verdade que vocês assistam para vocês terem essa experiência bizarra, porque eu não quero ser a única pessoa que teve que ver a fatídica cena, tá? Olha, eu não tô exagerando pra vocês, eu realmente senti muito nojo vendo esse filme, e eu confesso que eu gostei, porque é muito difícil eu sentir emoções assim, sabe, vendo um filme. Eu já vi muito filme, então, sabe, as coisas não me afetam tanto, mas esse filme me pegou, viu? De verdade. Em quesito body horror, ele é um dos melhores filmes dos últimos tempos, de verdade mesmo. Deixando um pouquinho o enredo de lado, eu só quero comentar com vocês sobre alguns outros pontos do filme que eu particularmente amei. O primeiro é toda a coloração do filme, todo o estilo artístico do filme, que é lindíssimo. E esse mesmo sendo um filme muito, assim, bizarro, esquisito, ele não se prende a essa coisa de ser um filme sem cores. Na verdade, ele tem muitas cores, ele é muito criativo visualmente, tem muito rosa, tem muito verde, amarelo. É um filme que traz uma satisfação pra quem gosta, sabe, de cores assim no cinema. Ele tem uma pegada que lembra esses filmes dos anos 70, até mesmo o estilo de alguns filmes soviéticos, da Tchecoslováquia, sabe? Essa pegada de filme fantasia, desse período bem específico, dos anos 60 a 70, com certeza ele é fortemente inspirado. Se eu não me engano, esse filme foi uma mistura de produção norueguesa e sueca. Não me lembro com total certeza agora, mas de qualquer maneira eu vou deixar uma confirmação aqui na tela pra vocês. Então também tem esses aspectos meio folclóricos, culturais, é bem interessante de ver. Esse filme cai numa categoria que eu particularmente gosto bastante, que é o cinema europeu esquisito. É algo que eu sinto saudade. Eu sinto que muitos diretores que faziam um filme assim, eles meio que foram para outro caminho, sabe? Ficaram muito americanizados. Mas esse cinema europeu mais estranho, ele tem um charme muito especial que o cinema americano nunca vai ter. Então, eu fiquei muito feliz em assistir um filme assim recente e eu espero de verdade que a diretora desse filme não caia nessa coisa de se americanizar muito. Eu espero que ela possa trazer mais filmes dessa pegada esquisita, porque eu particularmente adoro, de verdade, eu acho que funciona muito bem pra esse estilo mais conto de fadas e tal. Um cinema que não se leva tão a sério. É lógico que existem filmes americanos que também caem nesse tipo de aspecto mais fantasioso, mais criativo. Porém, quando cai no cinema americano mais popularzão, sabe? Principalmente atual, a gente sabe que se perde um pouco nesse sentido. Por isso que é sempre um alívio assistir filmes de outros lugares, não só da Europa. Sejam filmes latinos, asiáticos, algo que traga algo de novo, de diferente visualmente. E mais um ponto que eu tinha que destacar desse filme é a trilha sonora, que tem um estilo meio synth,
sabe? E ela também me lembra muito um gênero muito específico de música que eu adoro, que é o Hauntology. Pra quem não sabe mais ou menos como é esse gênero, que na verdade nem sei se é realmente um gênero de música, um subgênero, é basicamente um estilo de música meio fantasmagórico, é como se fosse um gênero de música assombroso. Pra exemplificar ainda melhor, imaginem música de documentário de fantasma dos anos 70, 80, sabe? Uma coisa meio envelhecida, assustadora. Na maior parte das vezes ela não tem vocal, é algo muito específico, é algo que você consegue sentir o cheiro de mofo, sabe? É algo que nem sempre foi feito para ser assustador, mas acaba sendo quase como um som que te assombra. Eu poderia gravar só sobre isso, porque eu sou obcecada por esse estilo de música. E só pra poder concluir aqui com vocês, esse filme é maravilhoso para quem tem interesse de fato em body horror, para quem tá em busca de releituras esquisitas de contos de fada, ou na verdade até mesmo filmes que abordem contos de fada dessa maneira mais original, sabe, no sentido de como muitos deles realmente eram, mas mesmo sendo um filme que é nojento, ele é uma nojeira belíssima. Eu acho que eu já comentei isso no começo do vídeo, né, que era uma nojeira muito bem feita, e realmente foi muito bem feito. Não é algo que é simplesmente jogado, é algo que você vê que, sabe, foi trabalhado ali de verdade. Por isso que eu digo que ele realmente mereceu demais essa indicação, e eu fico feliz que um filme nesse estilo tenha conseguido um destaque assim, porque a gente sabe que filmes de terror geralmente não tem tanto destaque em premiações, eles são muito esnobados. Por mais que a maior parte das maiores atuações estejam em filmes de terror, eles sempre são meio que jogados de lado, sabe? Isso me irrita bastante porque o horror é extremamente artístico em vários aspectos. Então, fico feliz que esse ano a gente teve bastante destaque nesse sentido, não só com esse filme, mas também com Pecadores, que teve várias indicações, que inclusive é um filme que eu já abordei aqui no canal, Pecadores ou Sinners, né, pra quem não conhece. É um filme maravilhoso, um dos melhores filmes dessa temporada, vale muito a pena conhecer também. E é isso. Vocês já assistiram A Irmã Feia? O que vocês acharam? Também sentiram um negócio assim na barriga, estranho, assistindo, de nervoso? Porque eu fiquei assim, assistindo, olha, fui dormir perturbada depois, tá? Mas foi uma experiência muito legal, sinceramente, e vale bastante a pena conhecer. Muito obrigada aos membros do canal que votaram nesse filme. Se você tiver interesse e quiser participar das próximas votações, basta ser membro, custa apenas R$ 1,99. Isso ajuda bastante aqui o canal, mas se você não puder, não tem problema, fico feliz só de você assistir. Muito obrigada a todo mundo que viu esse vídeo e vejo vocês na próxima sessão de domingo.